CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Aê, boa tarde, noite para todos. Estamos dando prosseguimento às nossas lives de sábado, né? E para começar, vamos pedir a nossa irmã Nízia para tocar uma música. Nízia, toca uma música. Obrigado, Nízia. Belíssima. Agora vamos fazer uma prece curta, rápida, né? Para darmos prosseguimento aos trabalhos da tarde e noite de hoje. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e pedir à espiritualidade amiga que nos ampare, que todos sejamos envolvidos pelos trabalhadores espirituais da Casa Espírita Ilha de Paquetá, que nosso irmão Éder seja também conduzido, que tudo aquilo que ele estudou, que tudo aquilo que ele programou para essa noite de hoje
venha à sua mente de maneira clara e objetiva, para que nós possamos, Senhor, entrar em comunhão com a espiritualidade. E que aquele que colocar um copo d'água próximo, que os nossos irmãos espirituais que trabalham nesse setor, que eles fluidifiquem esta água conforme a necessidade de cada um. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, hoje estamos dando prosseguimento ao seminário. O Éder faz hoje a segunda parte, né? Ele começou na semana passada, e hoje a segunda parte dos importantes espíritas do Brasil no século XIX e século XX. Então, essa segunda parte deste século. Eu acho, né, eu penso que hoje é o terceiro estudo desse seminário. O Éder começou lá atrás com os espíritas que deram início à doutrina espírita lá junto de Kardec, ou próximo a Kardec, na Europa. Então, esse é o primeiro estudo. Semana passada, o Éder fez a primeira parte dos espíritas no Brasil, século XIX e século XX. E no segundo semestre, aguardem, teremos mais 2 estudos e finalizando, a finalidade é finalizar os espíritas já no século XXI, né? Nesse ano que nós estamos. Então, Éder, é com você. Amigos da SEIP, bom final de tarde, início de noite. Estamos aqui para dar continuação ao estudo que iniciamos na semana passada, no sábado, dia 21, e hoje nós estamos terminando. É o primeiro seminário desse ano de 2022. Nós fizemos uma proposta de 2 seminários, um agora em maio e o outro em novembro. E hoje nós finalizamos o primeiro seminário. Mas antes, eu gostaria de conversar com os companheiros que todo o nosso trabalho é um trabalho de boa vontade, de empenho e dedicação. Contamos com muito poucos colaboradores e, com isso, de vez em quando, acontecem alguns erros que nos passam totalmente desapercebidos. Quando projetamos um PowerPoint e escreve alguma coisa errada, a gente só vê depois, como foi o caso na semana passada, em que nós falamos dos primeiros personagens do Espiritismo no século XIX e falamos da chegada de Frederico Figner. Frederico Figner, que era da Tchecoslováquia, ele chega ao Brasil no ano de 1891. E eu fiz a confusão ao digitar, saiu em 1982. Então, peço desculpa aos amigos, lembrando que, se vocês observarem alguma coisa errada, vocês podem perfeitamente escrever aqui embaixo, nessa parte de observação: eu não entendi, ficou alguma coisa errada, porque é muita informação, acreditem. A gente separa as informações, monta o PowerPoint, depois tem que fazer uma revisão. Algumas coisas a gente percebe, mas outras a gente não percebe. Então, os amigos têm toda a liberdade para escreverem. Nós agradecemos e reconhecemos que é impossível conseguirmos 100%. A gente até tenta, mas às vezes fica difícil. E hoje nós vamos dar a continuidade pegando os espíritas da virada
do século XIX para o século XX. Espíritas que nasceram no final do século XIX e tiveram a sua atuação no início do século XX. Então, nós vamos começar. Eu vou pedir ao nosso amigo Ricardo para trazer o PowerPoint para nós iniciarmos a nossa explicação, para que a gente possa começar a ver. Então, nós vamos entrar agora na segunda parte. O primeiro slide. Vamos lá, Ricardo. Manuel Quintão. Tá. Manuel Quintão foi um autodidata, ele foi jornalista e escritor. Manuel Quintão ele teve um papel fundamental na vida de Chico Xavier, porque quando Manuel Quintão conhece Chico, ele vai abrir as portas da FEB para Chico Xavier. No início, na década de 30, para os anos 40, a FEB basicamente só editava Chico Xavier. Dona Ivone Pereira até fez uma tentativa de levar seu livro Memórias de um Suicida, mas ela encontrou uma dificuldade muito grande porque o Manuel Quintão, que foi um personagem importante, ele foi escritor, ele escreveu, como jornalista, ele escreveu em vários periódicos da época, como os jornais O País, tá? O Malho, a Revista da Semana, o Rio Nu. Então, ele, além de ser jornalista, ele vai ser formado também em direito, porque era muito comum os homens naquela época eles terem uma formação prática e uma formação acadêmica. E Manuel Quintão, ele vai, após algum tempo, se nós podemos dizer assim, ter um problema de saúde sério. E esse problema de saúde sério leva ele a ficar desenganado com a medicina oficial, de tal forma que ele busca o espiritismo e, através do trabalho dos passes e da água fluidificada, Manuel Quintão se recupera. E isso vai ser o grande passo para entrar na doutrina espírita. Ele entra na doutrina espírita em 1903. Vocês imaginam, Chico Xavier nasceu em 1910. Em 1903, ele já estava na Federação Espírita, participando das atividades, e ele permanece no quadro social por 44 anos. É muito tempo. Desencarnou em 1955. Por isso que ele pega o início do trabalho do Chico Xavier, todo aquele trabalho, as primeiras obras que foram editadas pela FEB do Chico Xavier, tiveram por trás o dedo do Manuel Quintão. Então, isso é importante que a gente entenda. Esse personagem foi um personagem importante na história do espiritismo do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho onde aparecem muitas fotografias do Chico Xavier, e entre essas fotos aparece o Chico com o Manuel Quintão. O Chico um garoto e o Manuel Quintão um senhor já idoso, por conta da diferença de idade. Quando o Chico nasceu em 1910, o Manuel Quintão ele já tinha 36 anos. 36 anos. Então, quando o Chico começou no seu trabalho mediúnico, de divulgação mediúnica, o Manuel Quintão já devia ter quase 50 anos. Por volta de 1930. 1930, Manuel Quintão estava com 56 anos. Então, essa diferença de idade fez com que Chico tivesse uma convivência muito grande com ele.
E vejam que ele foi presidente da Federação Espírita há vários anos, 1915, 1918, 1919 e 1929. É importante que a gente entenda isso, que muitos desses personagens que vão atuar na doutrina espírita, eles eram autodidatas, jornalistas. Ele foi um jornalista que trabalhou como guarda-livros. Guarda-livros, o que nós entendemos hoje, é contador. Ele era contador, ele fazia contabilidade e era o nome que na época se dava como guarda-livros, né? O que a gente conhece hoje como contador, na época era guarda-livros, e no passado mais remoto, guarda-livros era chamado em Portugal como anotador. Então, eu digo por isso porque o Frei Fabiano de Cristo, João Barbosa, ele foi anotador num armazém na cidade do Porto. João Barbosa, quando ele chega ao Brasil, mais tarde, quando ele se torna frei, ele muda o nome para Frei Fabiano de Cristo. E antes ele tinha tido a profissão de anotador. Então, a gente juntando essas informações, fica fácil entender algumas coisas. Então, de Manuel Quintão, o que nós podemos resumir é a ideia de que ele foi presidente da Federação Espírita no início do século XX e teve um papel fundamental na divulgação das obras de Chico Xavier por ser um jornalista que teve um papel de destaque. Ricardo, pode diminuir aí para a gente? Não precisa manter a tela grande. Então, ele foi um jornalista e também trabalhou como escritor. Muitos desses personagens, eles eram, como eu disse, autodidatas, e às vezes eles procuravam ter uma formação que não era acadêmica. O indivíduo, por exemplo, para ser escritor, hoje, geralmente, ele se forma em letras, mas naquela época não, bastava que o indivíduo tivesse um conhecimento muito grande, uma habilidade muito grande, e ele enveredava por determinados caminhos. Eu falei há pouco em advogado, porque a advocacia era muito procurada como uma maneira das pessoas ganharem conhecimento. Muitos indivíduos seguiram a carreira de advogado com o objetivo de ter formação acadêmica, até porque não eram todas as cadeiras de disciplinas que existem hoje que na época existiam. Então, vamos passar para o segundo slide, por favor. Muito bem. Zilda Gama. Zilda Gama foi uma professora e diretora de escola. Agora, o mais interessante de Zilda Gama é o seguinte: ela escreveu muitos contos e poesias. Era uma poetisa que chegou a escrever no Jornal do Brasil, na Gazeta de Notícias, na Revista da Semana, todos aqui na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital federal. Mas ela ainda jovem, em 1912, ela recebeu uma mensagem que foi assinada por Allan Kardec, e isso chamou muita atenção dela. Vejam, 1912, aonde o codificador propiciou-lhe outros ensinamentos, os quais vieram à luz na obra Diário dos Invisíveis. Em 1916, os seus benfeitores espirituais informaram-lhe que passaria a psicografar uma novela. É interessante que os amigos entendam que, na época, todo esse trabalho ele não era feito nas casas espíritas como passou a ser feito de Chico Xavier para cá. Era um trabalho doméstico. As pessoas praticamente recebiam as entidades, se nós podemos dizer assim, em casa. Então, o indivíduo fazia uma sessão mediúnica na sala e o médium recebia a entidade que psicografava. E, com isso,
ela recebeu a mensagem de que iria psicografar uma novela. Notícia que deixou bastante surpresa. O espírito Victor Hugo passou, então, a escrever por seu intermédio. Dentro de pouco tempo, a primeira obra, Nas Sombras e na Luz, estava completa. Posteriormente, sob a ação do mesmo espírito, se sucederam. Do Calvário Infinito, essa obra é mais conhecida. Redenção, Dor Suprema, Almas Crucificadas, todas publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Zilda foi a pioneira no país a receber tão vasta literatura do mundo espiritual. Agora é interessante a gente notar o seguinte: Zilda Gama desencarnou com uma idade avançada, tá? Ela desencarnou com uma idade avançada, ela teve um AVC, ela teve um derrame cerebral, e ela veio a desencarnar. Ela passou 10 anos numa cadeira de roda, mesmo tendo feito um trabalho de tamanho vulto pela doutrina espírita. Ela veio a desencarnar com 91 anos, se não me falha a memória aqui. Se a gente subtrair, nós vamos encontrar isso mesmo, 91 anos que ela desencarnou. Estou fazendo o cálculo aqui rápido, é isso mesmo, 91. Então, foi um espírito que viveu muito tempo na condição de encarnada, fez um trabalho muito grande. Ela foi a pioneira, aí todos nós poderíamos dizer, e Dona Ivone Pereira, e Chico Xavier. Vejam, pioneira em termos de época. Porque Dona Ivone Pereira recebeu inicialmente Memórias de um Suicida. As outras obras vieram depois. Chico Xavier, como eu disse a vocês, ele foi, digamos assim, priorizado por Manuel Quintão pelo seu trabalho magnífico nas primeiras obras como Parnaso de Além-Túmulo, Carta de uma Morta. Então, esses primeiros trabalhos de Chico, eles tomaram uma dimensão muito grande. Então, até, digamos que Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, a FEB priorizava o trabalho de Chico Xavier. E os outros médiuns que tiveram a oportunidade de psicografar outras obras só vieram a editá-las pela FEB um pouquinho depois. E Dona Ivone Pereira só vai conseguir espaço para publicar Memórias de um Suicida na década de 50. Em 1955, se eu não me engano, é que ela teve esse espaço e a obra vai ser publicada em 56, embora ela tenha psicografado essa obra a partir de 1926. Então, quase 30 anos depois, quase, não chegou a 30 não, eu estou falando 1956, mas eu acho que foi um pouquinho antes, foi 54, 55, foi uns 28 anos depois que ela havia psicografado, chegou até a pensar no meio do caminho em jogar fora, queimar, mas doutor Bezerra de Menezes não permitiu que ela queimasse a obra. Mas por quê? Porque ela era uma figura, não era conhecida, não tinha projeção. Zilda Gama morava no Rio de Janeiro, tinha uma projeção por ser uma pessoa que já escrevia em algumas revistas, era diretora de escola, era uma figura mais, como é que eu poderia dizer assim, conhecida. A Zilda Gama tinha uma visibilidade que Ivone Pereira não tinha. Por isso que ela foi favorecida com a oportunidade de ser uma das pioneiras, de umas pessoas pioneiras a publicar tantas obras. Tá? E as obras serem publicadas pela FEB, quase que no tempo real em que ela psicografou. Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, entre a psicografia e a publicação demorava muito? Depende, se fosse Chico Xavier era quase que publicação imediata. Por exemplo, Chico Xavier
psicografou o livro A Caminho da Luz em 2 meses do ano de 1938 e foi publicado no mesmo ano. Se eu não me engano, foi setembro de 1938, por aí. E foi publicado logo depois que ele terminou de psicografar. Então, a gente, quando lê as informações, a gente percebe. Já a dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, ela recebeu em 26, e o livro só foi para a gráfica propriamente em 54, 28 anos depois. Então, isso só serve para que a gente possa ter uma ideia que Zilda Gama, com essa obra do Calvário Infinito, é uma obra conhecida. Nem todo mundo conhece todas as obras que são publicadas, mas algumas a gente, pelo menos, já ouviu falar. Vamos lá, Ricardo, por favor. O próximo personagem. Esse dispensa qualquer comentário. Eurípides Barçanufo foi um educador, político, jornalista de Sacramento, Minas Gerais. Então, o professor Eurípides é um personagem muito querido nosso, que se nós formos falar dele, vamos ficar aqui falando o tempo inteiro. No caso de Eurípides, eu nem preciso ler o texto que está aqui. Eu sei de cabeça. Eurípides Barçanufo, ele foi um autodidata, um espírito de escola que reencarna na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e ele tinha uma facilidade imensa de aprender por conta própria. Dominava várias ciências, como matemática, geometria, aritmética, trigonometria, ciências naturais, botânica, zoologia, geologia, paleontologia. Imaginem, português, francês, astronomia, inglês e castelhano. Como é que ele conseguia tanto? Bom, na época não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio, não é verdade? A pessoa vivia em função do estudo. E ele, além disso, ele tinha conhecimentos que ele adquiriu por conta própria de medicina, de direito, de astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura, mesmo sem ter cursado ensino superior. Por quê? Porque ele estudava sozinho. As pessoas mais velhas que porventura estejam nos ouvindo nesse nosso singelo estudo devem se lembrar que antigamente existiam uns livros cujo título era O Latim Sem Mestre, O Inglês Sem Mestre. Eu mesmo já tive um livro que meu pai deixou, que era justamente o Latim Sem Mestre, ou seja, aprenda latim sozinho. Se o indivíduo tem conhecimento de bagagem espiritual, ele vai aprender. Mas uma pessoa que não tem essa bagagem já vai ter muita dificuldade. Se já é difícil numa escola pública você ensinar a criança com um livro didático, com um professor com boa vontade, com recursos audiovisuais, o indivíduo tem dificuldade de aprender. Então, como é que essas pessoas aprendiam? Porque eram espíritos de escola. Eram espíritos elevados que haviam reencarnado com uma missão. Qual era a missão? Exercitar a prática da caridade. Eurípides Barçanufo era o apóstolo da caridade. Ele exercia a prática do amor através do trabalho em favor dos necessitados. E isso marcou profundamente a história da cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Até hoje, a cidade ela é envolvida no magnetismo de Eurípides Barçanufo, cuja mensagem ele nos deixa do exercício da prática do amor, da caridade. A mediunidade dele era uma mediunidade tão ostensiva que só pode ser comparada até hoje a Chico Xavier. E Chico não conheceu Eurípides, porque quando o professor Eurípides desencarnou, Chico Xavier tinha 8 anos. Eurípides desencarnou em 1918. O Chico nasceu em 1910. Eles estavam a uma distância de uns 400
quilômetros um do outro, mas não se conheceram. É importante que a gente entenda isso. Mas Chico Xavier vai receber, por intermédio da sua mediunidade, mensagens de Eurípides Barçanufo em momento mais apropriado. Em momento futuro, Chico Xavier vai conhecer a família de Eurípides Barçanufo, mas o próprio Eurípides, o Chico só conhece na condição de espírito imortal. Então, marcou profundamente a história de uma cidade e foi um precursor da doutrina espírita. Por quê? Mas não teve outros? Teve, cada um numa região. E curioso que quando a gente faz um estudo mais detalhado, a gente observa que Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro parece que são os 3 estados, não que os outros não tenham, mas que são os estados que receberam a maior gama de espíritos com a missão de divulgação doutrinária. Nós temos outros espíritos importantes em outros estados que a gente vai falar, tá? Que reencarnaram com uma missão divulgadora. Mas parece que, em particular, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos lá, Ricardo. A gente não vamos continuar falando do professor Eurípides o tempo todo, né? A gente puxa a sardinha dele para o nosso lado. E agora nós vamos entrar numa médium fantástica que poucas pessoas já ouviram falar. É a médium amazonense Ana Rebelo Prado, de efeitos físicos da cidade de Parintins, às margens do rio Amazonas. A cidade de Parintins fica no estado do Amazonas, colada na fronteira com o Pará. A família Rebelo participou ativamente de várias agremiações espiritistas na capital amazonense. As faculdades mediúnicas de Ana tiveram rápido desenvolvimento. Ana Prado era uma médium de berço. Ela tinha uma mediunidade de efeitos físicos fantástica. Existe um livro que foi editado pela FEB, é um livro relativamente recente, de 2010, 2011, A Mulher que Conversava com os Mortos. O título é mais ou menos esse. Mas existe um outro livro, da época de Manuel Quintão, mas que não foi Manuel Quintão o presidente da Federação Espírita, mas sim Frederico Figner, porque Frederico Figner também foi presidente da Federação Espírita Brasileira na mesma época que Manuel Quintão. E Frederico Figner, utilizando-se da mediunidade da Ana Prado, ele vai organizar fotos de materializações e vão editar um livrinho que a gente encontra até na estante virtual chamado Trabalho dos Mortos. Eu já baixei da internet esse livro, porque esse livro está em download free. Esse livro ele foi publicado, eu acho que em 1912, 1916. Então, para vocês terem uma ideia, é um século já. Mas esse livro você encontra ele em segunda ou terceira edição na estante virtual. Se procurar, encontra. Custa uns R$10. E vale a pena porque você tem foto de materializações que foram realizadas, porque Ana Prado ela passou por várias situações muito delicadas, porque tanto os membros da igreja, do clero, como pesquisadores foram até Parintins, onde tem aqueles festivais dos bois de Parintins, né? Caprichoso, né? Um dos bois, se eu não me engano, o nome é esse. E fizeram com ela um trabalho, botavam ela numa gaiola, em que ela ficava como se fosse um bicho dentro de uma gaiola, expressões da época, tá? Para terem certeza que as materializações não tinham nenhum tipo de embuste. Mas ela tinha uma habilidade tão grande de materialização que
ela liberava ectoplasma, e a liberação do ectoplasma formavam figuras, aconteciam fenômenos físicos, gavetas abrirem, portas se abrirem e fecharem, coisas assim fantásticas que a gente pode ler nesse livro, A Mulher que Conversava com os Mortos. É muito interessante. O preconceito da época a difamou, perseguiu, atacou-a de diversas formas. Ela foi acusada publicamente de comediante e se sujeitou a provas rudes. Por quê? Porque ela precisava dar esse testemunho. E olha que a família Rebelo, na época, realizava as sessões de materializações em casa. Não era num centro espírita. Eles faziam em casa. Porque no passado, no início do século passado, as pessoas que tinham dons mediúnicos realizavam sessões mediúnicas na sala. Na sala. A gente vê isso nos livros de André Luiz, aonde as pessoas se reuniam na sala, haviam os convidados, pessoas que possuíam uma mesa grande, as pessoas se sentavam ao redor da mesa e realizavam a sessão mediúnica. E havia um espírito conhecido dela, porque ela também dava psicografias, que ele sempre se apresentava. Ele se apresentava e, quando perguntavam a ele se ele estava presente, se ele provocasse um fenômeno. E ele sempre provocava o fenômeno. Olha, os fenômenos eram tão fantásticos, como, por exemplo, gavetas que estavam trancadas, só para os amigos terem uma ideia, a chave rodava sozinha e a gaveta abria. Quando o espírito desejava que alguma coisa chamasse a atenção das pessoas, porque ali as pessoas ficavam tateando no escuro, elas não tinham muitas orientações, utilizavam provavelmente o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, que já estavam traduzidos para o português, mas não tinham um acesso tão grande quanto nós temos hoje. E a mediunidade dela será algo muito fantástico mesmo. Ela vai desencarnar nova, provavelmente por problemas de saúde. Nós não temos a data precisa do seu nascimento. Sabemos que ela nasceu em 1883 e ela desencarnou com 40 anos, aproximadamente. Desencarnou porque geralmente esses médiuns que têm uma mediunidade muito ostensiva têm muitos problemas de saúde física. E naquela época ela passou por situações tão delicadas, chegaram a vir pesquisadores de fora da Europa para ver a sua mediunidade, porque as informações da mediunidade de Ana Prado corriam o Brasil e chegando até a Europa. Então eles vinham, alemães vieram aqui conhecer, verificar. Por quê? Porque a mediunidade de Ana Prado era muito parecida com a mediunidade daquela italiana, uma médium italiana, que foi pesquisada por... Agora me fugiu o nome. Que ela tinha uma habilidade muito grande de liberação de ectoplasma. Então, chamou a atenção dos europeus, dos pesquisadores europeus que vieram até aqui para conhecer Ana Prado. Tá? Ricardo, podemos diminuir o tamanho da tela para que a gente possa finalizar. Eu estou tentando aqui me lembrar o nome dessa médium italiana, em que ela foi matéria de pesquisa de ingleses e também de Bosano, Ernesto Bosano, se eu não me engano, pesquisou essa italiana, e William Crookes também pesquisou essa italiana, Eusápia Palladino, que foi uma médium de efeitos físicos muito ostensiva, semelhante a Ana Prado, que, sendo que Eusápia Palladino era mais ostensiva ainda, porque o ectoplasma de Eusápia Palladino permitiu a materialização de Kate King.
enquanto que Ana Prado ela produzia fenômenos, mas também materializava pessoas. Nesse livrinho, O Trabalho dos Mortos, a gente vê fotos de materializações à luz do dia, lógico que não na rua, dentro da própria casa, porque naquela época o flash das câmeras era um flash muito rudimentar, era aquele flash que dava aquelas pipocadas, esbranquiçava tudo. Então, eles tinham que tirar foto à luz do dia, mas dentro de um ambiente doméstico, e aparecia como se uma imagem flutuando no ar. É interessante esse livrinho. Quem não teve chance de adquirir, pode baixar da internet, O Trabalho dos Mortos. Então, Ricardo, podemos passar para o próximo? Muito bem. Cornélio Pires. Cornélio Pires é uma figura, porque Cornélio Pires, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, ele ditou várias trovas muito divertidas, humorismo no além. Um livrinho pequeno de trovas entre os vários espíritos que ditaram essas coisas engraçadas, está Cornélio Pires. Por quê? Porque ele foi um humorista. Aí vocês perguntam assim, pô, mas um humorista espírita? Sim. Ele percorreu várias cidades do interior do estado de São Paulo e de outros estados brasileiros como humorista se apresentando em teatros. E nesse processo, nessa peregrinação, porque os artistas antigamente eles eram itinerantes. Não havia toda essa estrutura que nós temos hoje. Surgiu com o rádio e depois veio a televisão. Então, todo o trabalho era itinerante, o artista ia de um lugar para o outro, levando, digamos assim, sua trupe ou seu trabalho como humorista. E durante as suas viagens, ele teve a oportunidade, de uma forma espontânea, tá, de vivenciar fenômenos mediúnicos, aonde o espírito de Emílio de Menezes se comunica, e isso o impressiona bastante. Devido ao fato dele ficar assim muito surpreso com a sua mediunidade, ele começou a ler. Ele leu Allan Kardec, Leon Denis, Alberto de Rochas e alguns livros psicografados pelo médium Francisco Xavier, pelo Chico, porque eles eram contemporâneos. Então, os primeiros livros que Chico psicografou, Cornélio Pires leu. Então, com isso, permitiu que Cornélio Pires ingressasse no espiritismo, interessando-se muito, em particular, pelos fenômenos de efeitos físicos que, na primeira metade do século XIX, eram muito comuns. E nós chegamos até a perguntar aos espíritas mais velhos por que esses fenômenos eram tão comuns na primeira metade do século XIX. E eu tive chance de perguntar aos familiares de Peixotinho. Nós vamos ver Peixotinho no nosso próximo encontro, no segundo semestre. E os parentes de Peixotinho, o genro de Peixotinho, a filha dele, que eu tive chance de assistir uma palestra lá no Consolador, onde eu frequento e faço parte, eu dirigi a reunião, e o genro dele, mais velho, que teve uma boa convivência com Peixotinho desencarnou em 1968, por aí. Ele me disse o seguinte, que esses efeitos físicos eram para chamar a atenção dos encarnados do mundo espiritual. Mas, com o passar do tempo, o próprio Chico Xavier nos revelou, através de uma série de perguntas que foi feita ao Chico pouco antes dele desencarnar, por que os fenômenos foram diminuindo. Porque, segundo Emmanuel, os fenômenos tiveram a finalidade de despertar a atenção dos homens. Mas, no decorrer da segunda metade do século XIX,
do século XX, melhor, na segunda metade do século XX, fiz confusão, século XX, de 1950 para cá, o Chico passou a psicografar obras de consolação, de esclarecimento e obras doutrinárias que nos ajudam a entender tudo o que aconteceu, principalmente depois daquele trabalho Pinga Fogo que Chico fez na TV Tupi de São Paulo, nos anos de 70 e 71, se eu não me engano. Chico fez a apresentação do Pinga Fogo para que o espiritismo não fosse popularizado no Brasil inteiro. E aí ficou evidente que não havia mais a necessidade dos fenômenos, porque as pessoas não iam pela doutrina, as pessoas iam pela curiosidade. Mas Cornélio Pires, pouco antes dele desencarnar, ele demonstrando que havia assimilado todo o conhecimento que havia recebido da doutrina, que era amar o próximo como a ti mesmo, ele retorna para a cidade do Tietê e ali comprou uma chácara, onde fundou a Granja de Jesus, lar destinado a crianças desamparadas. Infelizmente, ele não chegou a ver a conclusão da obra, mas nós conhecemos o Cornélio Pires não tanto pelos livros que ele escreveu, mas pelas psicografias que ele deixou por intermédio do Chico Xavier, como essa Humorismo no Além, que é muito interessante. É uma coletânea de várias passagens e Cornélio Pires, como um humorista, não poderia ficar de fora. Ele deixa umas trovas muito pitorescas, provavelmente de um humorista de uma época, da primeira metade do século XX, que procurava fazer as pessoas rirem de uma forma, um humor decente, de uma forma, digamos assim, moralmente equilibrada. Aqueles que não tiveram oportunidade, procurem conhecer nas livrarias das casas espíritas ou biblioteca, porque eu não sei se esse livro ainda é editado, mas na biblioteca de empréstimo deve ter Humorismo no Além. Vamos lá, Ricardo, vamos diminuir aqui mais um personagem pitoresco. Vocês vejam, um humorista, um humorista, um indivíduo comum que teve uma manifestação mediúnica no decorrer da sua vida e a manifestação mediúnica chamou a atenção dele. O que a espiritualidade desejava? Utilizar-se de um indivíduo que tinha visibilidade para que ele fosse um divulgador da doutrina espírita. Então, nós já tivemos professores, advogados, jornalista, diretora de escola pública, diretora de escola particular, poetisa, vários personagens da sociedade brasileira que a mediunidade eclode com o propósito de serem porta-voz da Boa Nova, utilizando o seu conhecimento, a sua profissão, para favorecer a divulgação da doutrina espírita. Por isso que nós incluímos ele nesse rol de personagens. É lógico que alguns vão ficar de fora, que a gente não tem condição de colocar todos. A gente vai colocando alguns personagens mais conhecidos. Agora, os amigos me perdoem se de repente ficar algum personagem esquecido nesse momento, mas num futuro momento nós acrescentaremos aqueles que agora a gente está deixando de fora, porque o tempo é curto, a gente não tem condições de em uma hora abordar tantos personagens. Vamos lá, Ricardo, próximo personagem. Carlos Embaçaí. Carlos Embaçaí foi advogado e jornalista, aí, mais um jornalista. Pessoas que trabalham com divulgação de conhecimento, pessoas que trabalham com palavras. Então, um jovem advogado, tendo sido nomeado por concurso público, promotor público, na comarca de Andaraí, uma cidade do interior do estado natal, a Bahia.
Não podendo cumprir sua função, foi obrigado a largar a magistratura, vindo para o Rio de Janeiro, onde, ainda por concurso, ingressou na carreira de estatístico do Ministério da Fazenda. Vejam, estatístico. Ele era um promotor, porque ele havia feito advocacia, deixou a advocacia do lado para trabalhar com estatística, com matemática. Então eu fico surpreso como os personagens daquela época eles eram multifuncionais. O indivíduo era advogado, era jornalista, ele era romancista, dramaturgo. Então, o indivíduo ele não se limitava apenas a conhecer um único viés de informação. Ele procurava, digamos assim, abraçar o máximo possível de conhecimento, e a espiritualidade levava em conta, digamos assim, a capacitação do indivíduo como autodidata para usar a sua mediunidade na divulgação da doutrina espírita. Foi aí que conheceu Amaral Ornelas. A gente vai ver quem foi. Um espírita dramaturgo, jornalista, Amaral Ornelas, com o qual fez amizade e teve seus primeiros contatos com o estudo doutrinário. Então, Carlos Embaçaí, ele vai conhecer Amaral Ornelas, que vai apresentar a ele a doutrina espírita. Acumulando com suas funções de funcionário público, o doutor Embaçaí também exercia a profissão de jornalista, chegando a ser redator-chefe e diretor da revista da Estrada de Ferro, além de trabalhar na redação de jornais diários do Rio de Janeiro. Foi assim que acabou sendo convidado para se tornar redator da revista Reformador. Olha que interessante como que a espiritualidade trabalhou a ponto de levar personagens com capacitação para poder embalar a revista Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, ocupando o cargo de secretário durante vários anos. Finalmente, aos 84 anos, foi acometido de uma leucose aguda. Leucose é uma doença que dá muito em felino, em gato, e é uma doença geralmente fatal, que em pouco mais de 6 meses levou à sepultura. Uma baixa de imunidade muito grande. A pessoa, na época, não existia uma medicação que hoje nós temos antibióticos de última geração. Na época não tinha isso, e infelizmente ele desencarnou. Seu enterro, em 4 de agosto de 69, foi concorridíssimo, deixou uma lacuna dentro do movimento espírita. Por quê? Porque, além do indivíduo ser espírita, o indivíduo ele tinha capacitação não só de advogado, mas de jornalista. Então, é uma combinação, como nós vimos há pouco. O indivíduo ele tem uma profissão, essa profissão ela vai ser uma ferramenta para se tornar um instrumento de divulgação da doutrina, como Cornélio Pires, que era um comediante. Aí vocês podem até me perguntar, mas um comediante ser um divulgador da doutrina espírita? Sim, porque ele era uma pessoa que lidava com o público, ele tinha o domínio da palavra, ele sabia falar, se apresentar. Então, ele tinha todos os requisitos necessários para ser um orador. Por quê? Porque ele sabia falar em público. O caso de Cornélio Pires. A espiritualidade não dá ponto sem nó. Então, da mesma maneira que busca um jornalista, um indivíduo com bagagem para estar ligado à revista Reformador, para estimular a divulgação, para dinamizar a revista Reformador, também buscava pessoas de outras áreas, justamente para que elas juntas pudessem trabalhar no processo de divulgação. Nós vimos aqui outros personagens na doutrina espírita que tiveram um papel acanhado enquanto encarnados, mas depois de desencarnados, eles tiveram uma projeção. Por quê?
porque no livro Parnaso de Além Túmulo, esses personagens vão aparecer através da mediunidade de Chico Xavier e vão acabar se projetando. Quando aparecem, se projetam, e as pessoas vão querer saber quem foi. E aí vão descobrir, vão fazer a correlação. Quem é esse indivíduo que está assinando essa psicografia? Aí o personagem vai ganhar uma visibilidade maior ainda do que ele já tinha, ou ele passa a se aquilo passa a se tornar de domínio público. Vamos passar para o próximo, Ricardo? Bom, é exatamente o personagem que eu havia falado, Gustavo Adolfo do Amaral Ornelas, um poeta, um dramaturgo e jornalista. Então, a combinação perfeita. O indivíduo, ele era jornalista, ele escrevia poesias, escrevia peças de teatro, uma combinação perfeita que a espiritualidade precisava naquela época para ser uma ferramenta de divulgação da doutrina espírita. Além de jornalista, foi destacado médium espírita brasileiro. Teve atuação dinâmica nos meios literários, destacando-se como autor da peça intitulada A Gaturama, premiada pela Academia Brasileira de Letras. Então, quando uma peça ela é premiada pela Academia Brasileira de Letras, isso se torna um destaque. Então, se o indivíduo é espírita e ele consegue essa façanha, a obra pode não ser uma obra espírita, mas uma obra literária que foi reconhecida publicamente pela Academia Brasileira de Letras. Desenvolveu seus trabalhos no campo doutrinário junto à Federação Espírita Brasileira, tendo sido ainda diretor da revista Reformador. Olha só, outro jornalista, outro personagem importante que contribuiu na organização do Reformador. Foi médium passista, tarefa que exerceu até aos últimos dias da sua vida, e autor de inúmeras poesias de cunho espírita. Alguns personagens têm uma projeção maior, outros têm uma projeção menor. Mas é interessante que nós temos aí uma trama. Esses personagens estão juntos, encadeados, de mãos dadas, trabalhando em prol do movimento espírita. Então, por que não, nesse singelo momento, nesse singelo seminário, a gente está destacando algum deles? Nós não vamos conseguir abordar todos, mas vamos falar um pouquinho de cada, porque aí quem tiver a oportunidade de assistir terá a chance de conhecer um personagem, vai observar se nós escrevemos tudo que está aqui certinho, né? Porque às vezes a gente escreve, como eu disse a vocês, e passa uma coisa errada, mas se vocês acharem alguma coisa aqui que não esteja batendo, vocês podem até mandar uma mensagem aqui embaixo para a gente. Por quê? Porque muitas dessas informações nós colhemos da internet, colhemos em alguns livros, compilamos os dados. E alguns dados nem sempre eles batem. Tem informações, como o caso da Ana Prado, que eu falei, que nós não temos a data de nascimento, nem o mês que ela nasceu, a gente só sabe o ano. Porque antes da proclamação da República, tá, não era obrigatório o registro no cartório de pessoas civis. Então, o que se sabe é certidão de batismo nas igrejas. Por exemplo, no interior de Minas, aquelas pessoas que têm... Agora não, mas alguns anos atrás, pessoas que chegavam a ter 90 anos... elas não tinham, muitas que eram da roça, não tinham certidão de nascimento. Mas a chance de ter uma certidão de batismo era muito grande. Então, procurava-se nos livros da igreja a data em que a pessoa foi batizada, justamente para se ter uma ideia se ali constava a data real do nascimento da pessoa.
E eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa para descobrir a real data de nascimento do meu pai, porque o nome do meu pai estava errado. E nós descobrimos uma coisa pitoresca. Na certidão de batismo não se colocava o sobrenome da criança, só botava o primeiro nome, mas botava-se o nome completo dos pais e dos padrinhos. Então, por isso que Ana Prado não tiveram a preocupação de registrá-la em cartório, porque ela nasceu no interior da Amazônia, próximo ao Rio Amazonas, na fronteira com o estado do Pará, em 1883. Então, a chance de ter um cartório ali era mínima. Mais fácil ter a certidão de batismo. Bom, então, Ricardo, vamos passar para o próximo slide, por favor? Agora nós vamos entrar num personagem conhecidíssimo, Humberto de Campos, mais conhecido na nossa história como Irmão X, jornalista e cronista. Por que Irmão X? Vale a pena falar um pouquinho sobre Humberto de Campos nesse aspecto. Houve uma briga judicial da família de Humberto de Campos, porque as primeiras obras que Humberto de Campos ditou para Chico Xavier psicografar, ele assinou como Humberto de Campos. E a família de Humberto de Campos quis cobrar do Chico os direitos autorais. E o Chico ganhou na justiça, e a família de Humberto de Campos depois reconheceu que não deveria ter feito aquilo e pediu publicamente, segundo me consta, perdão ao Chico por ter levado ao Chico essa situação delicada. Humberto de Campos se dedicou inteiramente à arte de escrever, e por isso eram poucos os recursos financeiros, principalmente para quem, na época, escrevia poesia, poema, coisas assim. A certa altura da sua vida, quando minguadas se fizeram as economias, teve a ideia de mudar de estilo. Acabou mantendo o estilo e foi se aprofundando no mesmo, tornando-se para alguns, na época, quase imortal, saciando o paladar de toda uma mentalidade que desejava mais liberdade de expressão e mais explicidade de abordagem dos problemas humanos e sociais. Porque, como jornalista, ele escrevia colunas para determinados jornais. Fez-se amado por todo o Brasil, especialmente na Bahia e São Paulo. Seus padecimentos, contudo, aumentaram dia a dia. Parcialmente cego, submeteu-se a várias cirurgias, morando em pensão, um quadro de dor e sofrimento. Não desesperava e continuava escrevendo para consolo de muitos corações. 3 meses após o seu desencarne, 3 meses só, tá? 3, retornou do além através de Chico Xavier, que era um rapaz na época, e começou a escrever, sacudindo o país, com suas crônicas do além-túmulo. Críticos literários famosos examinaram atenciosamente a produção de Humberto, agora no além. Eu não sei se sacudiram o país aí nos 2 sentidos, porque existia um jornal chamado O País, só que eu acho que era com Z. E país aí no sentido de que aquilo causou um impacto, porque ele era uma figura muito conhecida e agora, através do médium, estava escrevendo. E foi atestada a autenticidade do seu estilo por críticos literários da época. Aí disseram, só pode ser coisa do Humberto de Campos. Então começou então uma nova fase para o espiritismo no Brasil. Por quê? Porque até aquele momento, todos os documentários que se tinham eram de personagens distantes da realidade. Mas Humberto de Campos não. Era uma figura muito conhecida. Eu comentei com os amigos na semana passada sobre Alta de Souza, uma poetisa. Quando ela
por intermédio da psicografia de Chico Xavier, escreveu no livro Parnaso Além Túmulo, ela já havia desencarnado há muito tempo. E ela era regionalmente conhecida. Mas Humberto de Campos não. Ele era uma figura conhecida no Brasil como um todo. Olha a diferença. Então, como ele era conhecido no Brasil como um todo, chamou atenção. Depois dessa época, a partir das psicografias de Humberto de Campos, que passou a assinar como Irmão X, e outro espírito também, Frederico Figner, que vai psicografar o livro Voltei, usando o pseudônimo de Irmão Jacó, tá? Por conta desse problema que o Chico enfrentou na justiça por conta da família de Humberto de Campos. Então, o espírito de Frederico Figner, que foi também presidente da Federação Espírita Brasileira, que eu comentei agora há pouco, que Frederico Figner foi um dos responsáveis pelo livrinho O Trabalho dos Mortos, que Ana Prado realizou mediunicamente de materialização dos espíritos. Ele vai ditar para o Chico um livro muito agradável de se ler, Voltei, e assina com o pseudônimo de Irmão Jacó, enquanto que Humberto de Campos estava assinando com o pseudônimo de Irmão X, até que a situação se resolvesse, isso na década de 30 para a década de 40, quando o próprio Chico Xavier estava foram os primeiros trabalhos psicografados também pelo Chico. Vejam, todo o trabalho psicográfico do Chico, ele ganhou embalo na década de 30 para a década de 40. E toda essa confusão, ela vai se dar exatamente nos anos 30 e nos anos 40, que são quando surgem esses trabalhos, essas obras psicografadas que coincidiam com o desencarne, coincidiam mais ou menos no intervalo de tempo relativamente curto com o desencarne do espírito comunicante. Então, a partir daí, os espíritos começaram a ter, digamos assim, a preocupação de utilizarem pseudônimos. Haja vista que André Luiz é um pseudônimo. Nós desconfiamos quem seja André Luiz. A gente não tem certeza. Então, quando, digamos, de uma maneira romântica, a gente acha que foi um determinado personagem, a gente acha, mas a gente não tem certeza. Tá bom? Então, por favor, Ricardo, vamos passar para o próximo, porque é importante que a gente faça os comentários paralelo à nossa explicação. Rita Cerqueira, muito conhecida como Mãe Ritinha em Três Rios, foi diretora do Lar Manuel Pessoa de Campos e do Grupo Espírita Fé e Esperança. Vejam bem, eu coloquei aqui Mãe Ritinha porque já havia me chamado a atenção quem seria esse médium, esse trabalhador da doutrina, conhecido como Mãe Ritinha. Uma senhora de Três Rios que viveu em função da prática do amor e da caridade. Ela teve problemas sérios de saúde física e ela foi tratada num centro espírita daquela região. E o tratamento espiritual acabou contribuindo para que ela se curasse. Mas parte da doença, na verdade, era uma mediunidade que estava aflorando. E essa mediunidade tornou ela uma grande médium na região. Uma grande médium consagrando toda a sua vida aos menos afortunados, não só no exercício da mediunidade, como em outros meios facultados pela doutrina. E qual os meios? Trabalho assistencial. Ou seja, ela acabou sendo diretora de lar de pessoas necessitadas, lar de idosos, lar de crianças carentes. E assim ela fez um trabalho fabuloso.
E outros espíritas dessa época que ficaram conhecendo o trabalho de Mãe Ritinha foram até lá. Porque vocês vejam, ela desencarnou em 1951. Então, ela estava com 62 anos, ou 63, 62, 63 anos quando ela desencarnou. Pessoas que tinham um trabalho de exemplificar, um testemunho. Assim como nós vimos aqui que Carlos Embaçaí, ele era um funcionário público, ele era jornalista, e ele vai se dedicar à causa espírita porque ele ficou doente, foi curado pelo espiritismo, e a partir daí ele se dedicou. Como Frederico Figner, ele não teve problema de saúde, mas a sua esposa teve, um funcionário dele da Casa Edison também teve, e foram curados com passe e água fluidificada. Então, Frederico Figner, assim como Carlos Embaçaí, ingressaram na doutrina espírita. E a partir do momento que eles ingressaram, houve um desabrochar da mediunidade, o mesmo que acontece com a Mãe Ritinha. Ela ficou viúva cedo e acabou criando os filhos e se dedicou ao trabalho assistencial aos necessitados. Foi um trabalho muito grande, a ponto que esse nome é conhecido no meio espírita. Nós temos aí algumas casas espíritas aqui no Rio de Janeiro, tanto para o lado do Irajá, como também para o lado do Recreio. Nós temos casas espíritas com esse nome, Mãe Ritinha. Rita Cerqueira ganhou esse nome por conta do trabalho assistencial que ela realizou. Ela escreveu obras doutrinárias? Não, ela não escreveu obras doutrinárias. Assim como Frederico Figner também não escreveu obras doutrinárias, mas realizou um trabalho assistencial. Frederico Figner, por ser uma pessoa de visibilidade, de ter se projetado, ele vai utilizar todos os seus recursos para favorecer a Federação Espírita. Então, ele não deixou nada escrito. O que nós sabemos do Frederico Figner, nós sabemos por intermédio da sua vida, do seu trabalho na Casa Edison, vendendo eletrolas. No caso do Carlos Embaçaí, ele era um funcionário público, teve problemas de saúde, foi curado pela doutrina espírita, se dedicou, assim como ela também. Pessoas que trabalharam para a doutrina na parte da divulgação, mas não necessariamente escrevendo. Não foi como Cornélio Pires, que acabou escrevendo alguma coisa, né? Não, por exemplo, o Eurípides Barçanufo, ele trabalhou como um divulgador da doutrina espírita na exemplificação da prática da fé e da caridade. Eu estou fazendo um paralelo para vocês verem que cada personagem desse, como Manuel Quintão, que foi o primeiro. Manuel Quintão, ele vai trabalhar com o objetivo de ser um divulgador. Ele foi presidente da Federação Espírita há vários anos, gerenciou, ele que foi um dos responsáveis pelo ingresso do Chico Xavier, como eu disse aqui a vocês, que tem até foto do Chico, um garoto novo do lado de um senhor idoso, de chapéu, de óculos e bigode. Eu guardei aquela figura, e quando eu vi a foto do Manuel Quintão, eu já sabia quem era, que ele vai permitir ou vai ser o elemento facilitador para que o Chico pudesse publicar todas as suas obras por intermédio da Federação Espírita. Então, isso tudo vai ajudando a gente a entender a rede, a trama, aonde os personagens estão um interligado aos outros. São vários personagens que atuaram, cada um num ponto diferente, como, por exemplo, nós falamos aqui, semana passada, para vocês, sobre Batuíra. Batuíra, ele trabalhou como um divulgador da doutrina,
Por quê? Porque ele era o principal representante do reformador em São Paulo e ele trabalhava na parte de distribuição de jornal. Foi médium, trabalhou dando passes, fluidificando água, mas o próprio Batuíra mesmo, ele não escreveu nada, mas ele foi uma ferramenta, assim como Mãe Ritinha, assim como o Frederico Figner, assim como Carlos Embaçaí, personagens que vão trabalhar para a doutrina espírita na parte de divulgação. É diferente, por exemplo, se nós pegarmos Zilda Gama, que escreveu vários livros. Então, cada um atuou numa parte diferente. Como é muita informação, às vezes nós cometemos o equívoco, o erro, que nos passa desapercebido uma data, um nome. Então, se os companheiros virem alguma coisa errada, vocês têm toda a liberdade de nos avisarem. Olha, vocês escreveram errado. Aqui que está melhor, né? Cadê? Eu sempre faço confusão aqui na imagem. Não, a imagem está aqui. Isso, está aqui, ó. Então, se vocês virem alguma coisa errada que nós escrevemos, vocês têm toda a liberdade de chegar assim, olha, trocaram o nome, botaram a data trocada. Por quê? É difícil, eu sou sincero. Conseguir coordenar o pensamento, conseguir concatenar as informações, de nós conseguirmos situar os personagens em termos de tempo e espaço para saber quem conviveu com quem e o que eles fizeram, não é algo fácil, não, sou sincero. A gente, às vezes, precisa estar muito bem centrado para poder apresentar para vocês um estudo simples, mas que chame a atenção de vocês. Um estudo que vocês possam parar e pensar o seguinte, eu nunca ouvi falar em Mãe Ritinha, eu vou pesquisar. Vocês vão encontrar muita coisa confusa na internet, mas se vocês procurarem com um pouco mais de atenção, vocês vão descobrir quem foi essa personagem importante para o estado do Rio de Janeiro, para a região dos Três Rios, num trabalho assistencial, um trabalho de prática do amor ao próximo e de caridade que ela realizou regionalmente. Tá certo? Bom, por aqui nós finalizamos. Eu acho que esse é o nosso último slide da segunda parte. Estamos finalizando o nosso segundo encontro, hoje, dia 28, e terminamos o primeiro seminário que fizemos agora nesse primeiro semestre, que foi dia 21 de maio e hoje, dia 28 de maio, para vocês. Nós vamos voltar em novembro dando continuação. Alguns personagens que nós não colocamos nesse primeiro encontro, nós vamos colocar. E prometemos tentarmos fazer alguma coisa mais dinâmica, com o objetivo de despertar a curiosidade dos amigos desses importantes personagens que ajudaram na divulgação do espiritismo no Brasil. Convido aos amigos, aos companheiros dos dois planos da vida, para juntos elevarmos o nosso pensamento em prece e que a gente possa passar a palavra para o nosso companheiro da SEIP, que vai dar continuação aos trabalhos e realizar o encerramento com uma prece para todos vocês. Mas nós também fazemos uma singela prece, finalizando e agradecendo aos benfeitores do mundo maior pela oportunidade desse encontro fraterno. Sabemos das nossas dificuldades e limitações, mas sabemos também que estamos tentando fazer algo de útil, com o objetivo de gerar esclarecimento, elucidar as pessoas que assim o desejarem. Que Jesus nos abençoe a todos, que os benfeitores espirituais da SEIP possam, nesse encontro dessa noite de sábado, estar junto a nós, por hoje, agora e por todo sempre. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, que Jesus nos abençoe
por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Obrigado, Éder. Foi belíssimo, né? Como eu falei lá no começo, nós vamos dar prosseguimento a esse trabalho no segundo semestre, com mais 2 palestras referente aos espíritas do século XXI. São muitos espíritas. Como eu disse, nós começamos com os espíritos, ainda não eram espíritas, né? Lá na Europa, próximo a Kardec, semana passada o Éder começou esse seminário, hoje está concluindo e no segundo semestre vamos reiniciar com os espíritas do século XXI. Não percam, né? O Éder já fez a prece de encerramento, então eu vou pedir a Nízia para tocar mais uma música. Nízia, toca para mim mais uma música. Obrigado, Nízia. E eu pedi ao Éder que ele me falasse um número de 1 a 70. E o Éder me escolheu o número 56. Então, deixa eu colocar aqui. Está aqui, o Éder me pediu o número 56. E vamos ver, a intuição é do Éder, mas serve para todos nós. Então, de Gilberto Bordalo, do livro Trovas do Meu Baú, com a palavra consoladora, Jesus Mestre sem igual, farol e bênção
de fonte expiradora, anunciou a vida imortal. Olha aí, tudo a ver com a nossa SEIP, né? Nosso farol, nós começamos lá no farol da Mesbla, e o que o farol faz, né? Farol ilumina, farol guia. Então, essa trovinha do nosso irmão Gilberto vem muito a calhar com a nossa SEIP. Com a palavra consoladora, Jesus, mestre sem igual, farol e bênção de fonte inspiradora, anunciou a vida imortal. Então, só tenho a agradecer, e segunda-feira nós estamos de volta aqui com os estudos das parábolas, quarta-feira o estudo do Livro dos Espíritos, e sexta-feira temos mais uma live já no mês de junho. Tá? Fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe hoje, agora, como diz o Éder, e para todos sempre. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.